Eu sei que você deve amar a obra de Saint Seiya, assim como eu. Mas não podemos negar que a obra tem algumas falhas de roteiro. E nós que somos fãs dessa obra incrível, não podemos deixar de falar sobre isso. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre as maiores falhas de roteiro de Saint Seiya. Vamos lá! Fala galera, beleza? Saint Seiya é sem dúvida um dos maiores animes da história. Eu falo pra vocês, eu gosto pra caramba dessa obra, e é uma das minhas favoritas. Só que mesmo essa obra sendo incrível, ela teve falhas de roteiro, que tirou até um pouco da magia de algumas sagas. É personagem importante sendo nerfado, mortes desnecessárias, pouca construção, aonde precisava de muita construção. Talvez você não tenha percebido esses detalhes até hoje, mas nesse vídeo você vai refletir um pouco mais e vai concordar comigo. Duvida? Então vamos lá. Shido e Aldebaran. Pois é, e um personagem que sofreu nas mãos dessas falhas, sem dúvida, foi o Aldebaran. E é incrível como o Kurumada nerfou esse personagem na obra. Isso porque teve momentos que ele tinha plenas condições de imitar. O próprio Mu disse que na Batalha das 12 Casas ele não lutou a sério. Se ele tivesse mostrado todo o seu potencial contra os Cavaleiros de Bronze nas 12 Casas, eles não teriam chances. E no início da saga Asgard, vimos que Shido invadiu as 12 casas e surpreendeu Aldebaran, o derrotando facilmente. Mais pra frente, vimos que na realidade não foi Shido quem derrotou, e sim Bado. Já que, apesar do seu grande porte físico, Aldebaran se mostrou muito mais rápido que um guerreiro deus. E Bado, ao notar isso, percebeu que Shido não teria chances dele vencer o touro, e por isso decidiu atacá-lo pelas costas. E aí, o que todo fã gostaria de ver em seguida era o Aldebaran se recuperar e ir até Asgard, travar uma revanche contra Shido ou principalmente contra Bado, que foi o responsável pela sua derrota. E com certeza a gente teria visto uma batalha épica se isso tivesse acontecido. Número 2. Saga de Poseidon. Sem dúvida, os Cavaleiros de Ouro são a força máxima do Santuário de Atena desde os tempos mitológicos. Na saga de Poseidon, nós vimos que o santuário estava sem um mestre desde a derrota de Saga nas 12 casas. E sendo assim, o mestre ancião tinha se tornado esse representante pelo fato dele ser o mais experiente entre eles. Nessa batalha, vimos que Saori foi levada por Poseidon e aprisionada no pilar principal, onde estava a grande quantidade de água que ele pretendia inundar o planeta Terra. Nisso, vimos que os Cavaleiros de Bronze foram salvar Atena. E você deve ter notado que os Cavaleiros de Ouro também deveriam ter ido nessa batalha, e não foram. E sabemos que eles são encarregados de proteger Atena contra qualquer perigo. E mais uma vez foram nerfados pelo roteiro para fazer os Cavaleiros de Bronze brilharem mais uma vez. Eu sei que eles são os principais, e que sem eles a história não teria um rumo. Mas assim como na saga Hades, eu acredito que os Cavaleiros de Ouro poderiam ter participado dessa Guerra Santa. E se os Cavaleiros de Ouro tivessem ido na batalha, com certeza Poseidon teria sido derrotado mais facilmente. Claro que você pode me dizer que o fato de Doku ter impedido os Cavaleiros de Ouro de irem para o templo de Poseidon foi justamente pelo fato dele ter percebido que o selo de Hades já estava enfraquecendo. E que eles precisariam poupar forças para travar essa terrível Guerra Santa contra os espectros de Hades. Só que pensa comigo galera, para que poupar força para uma futura Guerra Santa, já que Atena poderia ter morrido nessa Guerra Santa atual contra Poseidon? De nada adiantaria depois. Então o certo era eles terem ido na luta contra os Marinas de Poseidon, e depois voltassem para a luta contra Hades. Número 3. Camus de Aquário. Uma das lutas mais marcantes da obra de Saint Seiya, sem dúvida foi a luta de Camus de Aquário contra Cisne. Basicamente, aquela batalha foi um treinamento para o Yoga. Camus queria fazer Yoga dominar o Zero Absoluto no meio da luta. Pois é, e no momento que o Yoga conseguiu dominar aquele ar frio, ali, aquela luta já poderia ter parado. E na boa galera, não tinha necessidade daquele choque final de execuções Aurora. Camus reconheceu que o Yoga já tinha dominado o Zero Absoluto. E na minha opinião, ali eles jogaram fora a oportunidade de deixar um grande Cavaleiro de Ouro vivo. Camus não precisava ter morrido naquela batalha, e foi vacilo do roteiro. Você já parou para pensar nesse detalhe? Próximo da lista, Aldebaran de novo. Pois é, olha o Aldebaran aparecendo de novo nessa lista. Sei lá, eu acho que é o Cavaleiro de Ouro que o Kurumada mais detesta. No início da saga Hades, ele foi o primeiro de todos a ser derrotado. E pelo que foi mostrado, ele foi derrotado muito facilmente pelo espectro Niobe de Dep, com a fragrância profunda. E na boa,
como um Cavaleiro de Ouro vai ser derrotado por um simples espectro e de novo pego de surpresa, galera. Eu sei que a grande dúvida da galera é como o espectro entrou na casa de Touro sem o Aldebaran perceber. E galera, isso tem explicação e foi contado no mangá, onde o Aldebaran tinha lutado contra o Sorento de Cirene. Se por acaso você não leu o mangá, é normal que você não saiba disso. Aldebaran enfrentou Sorento com uma bravura incrível. E se por acaso tivesse sido adaptado para anime, com certeza teria sido a maior batalha de Aldebaran em anime. Esse fato acontece logo após a Batalha das 12 Casas, onde os Cavaleiros de Bronze se recuperavam da batalha. Saori Tatsumi se encontrava ao lado deles, quando Aldebaran aparece e pede permissão a Saori para que ele voltasse ao santuário. No meio do caminho, ele é surpreendido por Sorento de Cirene, que tem uma batalha surpreendente e equilibrada contra Aldebaran. Sabemos que Sorento é um dos generais Marina mais poderosos, sendo capaz de torturar até mesmo Kenon com sua Sinfonia Mortal. Sendo assim, para enfrentar Sorento, Aldebaran foi capaz de furar seus tímpanos para assim tentar derrotá-lo. E justamente por isso fica claro que no início da saga Hades, Aldebaran estava surdo. E foi esse o motivo dele ter sido surpreendido pelo espectro. Mas mesmo assim, vimos que ele foi capaz de derrotá-lo com o seu grande chifre e deixar um aviso a Mu sobre o inimigo. Mas na boa, na saga Hades, eles poderiam ter dado mais desenvolvimento para ele, para quem sabe lá na frente a gente poder ter visto uma boa luta dele com algum espectro. Quem sabe algum espectro mais forte, assim como aconteceu com o Mu, que enfrentou o Papillon. Muro das Lamentações. E essa com certeza foi uma das piores decisões de roteiro do Kurumada. Como assim eliminar todos os Cavaleiros de Ouro de uma vez só? Na minha opinião, ele perdeu uma grande oportunidade de manter todos vivos para uma possível saga dos deuses após Next Dimension. Em Alma de Ouro, nós vimos que eles foram ressuscitados em Asgard, e não tinha oportunidade melhor de deixar todos vivos após a batalha final contra Loki. Mas daí, mais uma vez o Kurumada decidiu manter eles mortos. O que na minha opinião é um baita desperdício. Imagina todos os 12 Cavaleiros de Ouro unidos com os Cavaleiros de Bronze numa possível batalha contra os deuses do Olimpo. Era tudo que os fãs mais queriam ver. Agora é com vocês. Vocês concordam com o que eu disse? Discorda de alguma coisa? Você tem alguma opinião relacionada a alguma coisa sobre Saint Seiya? Me fala sua opinião aqui nos comentários. E se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu sempre vou trazer mais conteúdo de Saint Seiya pra vocês. Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!